Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de um texto que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz o seguinte: Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O cristão vive na contramão do mundo constantemente. Deve ter em mente que a carne milita contra o espírito numa luta infindável, até que o corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele é um soldado, um militante das coisas espirituais. Sabe que sua batalha não é contra a carne, e nem tampouco contra o sangue. Não é contra o seu próximo, nem contra o seu irmão, nem contra aquele que se opõe e lhe odeia, nem contra aquele que lhe maldiz, calunia seu nome, aquele que lhe difama. O cristão sabe que nas regiões celestiais é que a verdadeira batalha está travada sem trégua. Foi lá que o anjo de Deus lutou durante 21 dias, enquanto Daniel aguardava a resposta de sua oração. Enquanto o profeta se quebrantava, humilhava e mortificava sua carne por meio do jejum e da oração, a luta nas regiões celestiais se intensificava entre o príncipe da Pérsia e o anjo de Deus. Contudo, a batalha ganhou novas proporções quando o arcanjo do Senhor, Miguel, entrou na luta e obteve vitória nos ares, enquanto Daniel recebia sua vitória na terra. Quando Amaleque veio contra o povo israelita, Moisés subiu ao monte para orar, enquanto que Josué foi à peleja. Enquanto Josué e seus guerreiros batalhavam com espadas e escudos, Moisés batalhava em oração, súplicas e rogo pela vitória pelo povo israelita. Enquanto Amaleque lutava pela violência e pelo ódio, Moisés e seu povo lutavam para andar sob os cuidados e conselho de Deus. Quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. Porém, quando baixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Era uma disputa travada, até que Arão e Ur vieram como anjos enviados de Deus e colocaram uma pedra para que Moisés pudesse assentar-se, enquanto Arão e Ur de um lado e de outro sustentavam suas mãos. O santo apóstolo disse sem hesitar, pois sabia do poder daquele que ora com a imposição de mãos, sem ira e nem contenda. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo socos no ar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Aquele que está em Cristo, trajado de toda a armadura espiritual, sabe que suas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, portais, cadeias, grilhões, cativeiros, armas, cavalos e exércitos. Não existe nenhum poder humano ou sobre-humano que pode se opor àquele que está em Cristo. O cristão não tem sua fé em objetos, bens, riquezas, amuletos ou poderes seculares. O próprio Senhor Jesus Cristo disse a Pôncio Pilatos que, se quisesse, poderia rogar ao Pai que lhe enviasse mais de 12 legiões de anjos. Jesus, nosso mestre, não era um exibicionista. Os seus discípulos devem andar em humildade, submissão às autoridades e orar por elas, andar em paz com todos os homens se for possível. Quando Jesus enviou mensageiros a Samaria para lhes prepararem pousada, foram expulsos dali, e os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez também Elias? Ao que foram repreendidos, sobre a qual espírito pertenciam. A natureza do cristão não deve enxergar em seu semelhante o semblante de um inimigo. Deve amar e orar por aqueles que lhe perseguem e lhe oprimem, pois não é aquele que de fato lhe persegue e oprime, mas algo invisível e espiritual. Nem carne, nem sangue podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue são elementos orgânicos, físicos, visíveis e que carecem de princípio vital e anímico, assim como existem regiões terrestres onde existem lugares mais ou menos perigosos, mais ou menos habitados, mais ou menos agradáveis ou desagradáveis, quanto as regiões celestiais também é o mesmo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 está escrito: Houve batalha no céu. Ali nas regiões celestes é de onde as investidas mais cruéis e violentas ocorrem contra a vida do cristão. Espadas, lanças, canhão, bomba não pode afetar aquilo que é imaterial. Pode-se lançar um míssil poderoso e dizimar cidades, países em questão de minutos ou segundos, casas, hospitais, vilarejos, escolas, igrejas, parques, supermercados, condados, rios, lagos, prédios, pontes, tudo sendo varrido como poeira pelo poder nuclear e atômico
quase que de forma instantânea. Contudo, o poder invisível que o incitou àquela ação violenta, diabólica e destruidora permanece intacto, não sofre nenhum arranhão, não é afetado e não pode ser atingido por balas, mísseis ou canhões. Contudo, quando resolvemos tirar a espada poderosa de Deus da bainha, que é a palavra de Deus, quando resolvemos examiná-la, quando resolvemos orar, jejuar, aí as extremidades e lugares celestiais são abalados, aí as estruturas e paredes dos inimigos começam a ruir, as fortalezas espirituais são esmiuçadas, pois o Senhor dos Exércitos está no seu alto e sublime trono. Ele tem o cetro de poder e justiça em suas mãos, ele esmigalha as nações e as despedaça como um vaso de oleiro. Quando Cristo abriu sua boca, a guarda romana recuou e caiu por terra. João capítulo 18, versículo 6. Quando o rei Ezequias rasgou as suas vestes em humilhação diante do Senhor por causa da afronta do rei da Síria, Senaqueribe, logo teve a resposta do Senhor, que enviou o anjo para dizimar o exército assírio numa carnificina aterradora. Foram 185.000 soldados tombados em campo, 185.000 almas dizimadas pelo orgulho e rebeldia. Aquele que pensa que sua luta é contra a carne e contra o sangue, corre o risco de ter sua carne dilacerada e seu sangue derramado, como foi o caso dos assírios, como foi o caso também de Jezabel e de tantos outros. Cativeiros de vícios, correntes são quebradas e despedaçadas por meio da oração, vidas são salvas e transformadas pelo nome de Jesus Cristo. Os feridos de alma, coração, sentimentos são reconstruídos e sarados pelo bálsamo do Espírito Santo. O que roubava não rouba mais. A que se prostituía não se prostitui mais. O que mentia agora não mente mais. O que era trapaceiro agora já não tem mais prazer na trapaça e se conserta. Aquele que era um péssimo marido passa a ser um marido exemplar. A esposa que antes era imprudente agora é chamada virtuosa. O filho que estava nas drogas e que tinha seus dias contados como uma história que tinha tudo a terminar de forma trágica, agora arrependido contra o seu testemunho de como o Senhor lhe livrou e resgatou da destruição iminente. Muitos deles, frutos de oração de pessoas que oraram de maneira insistente, pois sabiam que as suas lutas não eram contra a carne e nem contra o sangue. São frutos de oração de mães, de irmãos, de pais, de filhos, missionários, pastores, bispos, padres, alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Abraão mesmo, já tendo sua carne mortificada pelo peso do tempo, creu contra todas as probabilidades e impossibilidades. A boa nova é pregada a todos aqueles que querem se achegar ao Senhor de coração quebrantado, que em Cristo Jesus nosso Senhor venhamos nos municiar de toda a armadura de Deus, restaurar nossas fortalezas físicas e espirituais, e que as vidas sejam salvas, transformadas, restauradas e curadas. Ao Senhor Jesus sejam dadas a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal. Nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.